Paz, eu queria partilhar com vocês uma palavra rápida que ela fala, que ela está em Timóteo, no capítulo 2, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. E o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, será que nós temos sido seguidores de nossos líderes? Será que nós temos sido seguidores dos nossos líderes espirituais? Será que nós temos sido fiéis àqueles que seguem connosco, ou seja, àqueles que nos ajudam, àqueles que nos aconselham, àqueles que estão sempre lá zelando por nós, que nos dão cobertura espiritual? Será que nós temos sido discípulos dos nossos líderes espirituais? Será que nós temos sido discípulos desses? Em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que Deus levantou pastores, líderes, profetas, tal como Moisés. Moisés foi um líder, Moisés foi um profeta que Deus escolheu. Josué foi o sucessor de Moisés. O próprio Jesus, os próprios apóstolos, o próprio apóstolo Paulo. Todos estes homens, nós vemos na história que todos estes homens fizeram discípulos, seguidores. Então, primeiramente, nós devemos ser gratos a Deus pelos nossos pastores, pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pais da fé, aqueles que nos dão cobertura espiritual. Então, primeiramente, nós devemos ser gratos a eles pela sua ajuda, pelo seu discipulado, pelo seu dispor, pela sua doação. É verdade que foi para isso que eles foram chamados, mas nós devemos mostrar gratidão. Então, e essa gratidão, ela vai se resumir a nós sermos seguidores deles, a nós sermos discípulos deles, ou seja, a nós sermos fiéis a eles, a nós obedecermos a eles, ouvir então a correção deles muitas das vezes. Atenção, quando eu estou aqui a falar de um pastor, de um líder, eu falo de alguém sério, de alguém verdadeiro diante de Deus, de alguém que é um obreiro aprovado diante de Deus. Ou seja, a sua vida, ela mostra frutos. E quem são esses frutos? Esses frutos somos nós, que somos os seus discípulos, os seus seguidores. Então, a pergunta é esta, para mim e para ti: será que nós temos feito discípulos com aquilo e por aquilo que nós já temos? Ou seja, se nós já temos conhecimento, se nós já temos entendimento, se nós já temos sabedoria, se nós já conhecemos um pouco da palavra de Deus, então nós precisamos testemunhar, nós precisamos querer fazer seguidores, ter discípulos. Então, nós somos obrigados a produzir frutos. A palavra de Deus, ela produz frutos. Aquele que está ligado a Deus produz frutos. Então, nós somos discipulados pelo nosso líder. Nós somos discipulados pelo nosso líder. Então, nós vemos aqui, no versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo discipulou Timóteo. E aqui nós vemos Paulo a encorajar Timóteo a produzir os frutos dessa semente que foi plantada do ministério de Paulo para Timóteo. Paulo pregou, Paulo discipulou Timóteo. E então aqui vemos Paulo a encorajar Timóteo a produzir frutos, a produzir discípulos, a produzir seguidores, a produzir fiéis. Então, será que nós temos vontade de produzir frutos? Será que nós temos vontade de produzir discípulos, de seguidores de nós? Será que nós temos essa vontade? Nós precisamos ter essa vontade. Nós precisamos ter essa vontade, porque essa é a vontade que Deus tem. O apóstolo Paulo, é mesmo isto que o apóstolo Paulo fala aqui, encoraja Timóteo a pregar a verdade, a fazer discípulos, a fazer seguidores. Então, nós somos ensinados na palavra. Então, se nós somos ensinados na palavra, será que nós temos dado continuidade a essa palavra? Será que nós temos dado continuidade à obra de Deus? Nós precisamos entender, nós precisamos aprender. Nós, quando aprendemos, nós aprendemos para poder ensinar. Nós somos discipulados para também discipular outras vidas. Nós temos para dar. Ou seja, o que nós temos
não é nosso, mas é de todos e para todos. Uma igreja só pode crescer assim, uma igreja só vai crescer assim. Então nós precisamos ter vontade, ter necessidade de pregar e testemunhar para as pessoas. Nós precisamos fazer discípulos, fazer seguidores, ser fiéis à palavra e pôr a palavra em prática, dar a palavra a conhecer outras vidas para que eles venham ser seguidores e discípulos também de Cristo, através do nosso ministério. Então é isso que Paulo fala aqui a Timóteo, exortando Timóteo a prosseguir, a ser seu imitador, a pregar e a ensinar como ele foi ensinado. Então, que nós possamos realmente nos entregar, que nós possamos realmente ter essa vontade, que Deus possa falar a ti profundamente, em nome de Jesus, que tu possas realmente produzir frutos, que a minha vida e que a tua vida, que o nosso ministério possa produzir frutos de arrependimento, de vidas salvas, e que isso venha a produzir salvação, que outras vidas possam ser salvas através da tua pregação, através da minha pregação, e que através da nossa pregação outras vidas possam ser salvas, e que através da pregação dessas vidas, outras vidas possam ser salvas. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, isso é o Evangelho de Cristo, de salvação de vidas, vidas salvas. Que Deus possa te encorajar. Esta mensagem é: eu quero te encorajar. Deus quer nos encorajar. O apóstolo Paulo aqui encoraja Timóteo. Então, que Deus possa falar ao coração de todos e que Deus abençoe o vosso dia. Em nome de Jesus. Amém.